Vamos fingir que eu estou entrando agora, tá? Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa live fazendo a correção da prova. Eu quero saber aqui agora quem acertou tudo, quem errou e quem errou de bobeira. Quem errou de bobeira é o mais triste, né? Agora vai chorar. E aí eu vou falar assim: perdeu, Playboy, perdeu. Mas, brincadeira, né? Vocês estão no primeiro período e realmente essa questão de fazer prova com questões de concurso, a gente tem que pegar o jeito, né? E aí agora, ó, papo sério, ó, essa canetinha aqui, ela é mágica, porque ela ajuda a gente a destacar, né? Caneta destaque, ela ajuda a gente a destacar as palavras importantes que irão definir, tá bom? Eu vou adiantar aqui um pouquinho a correção, e aí vocês vão me fazendo pergunta aqui no chat, tá? Porque algumas questões eram diferentes, né? Esse sistema que a gente usa, ele roda algumas questões, e aí, mais ou menos daquele, igual da sala mesmo, né? Só impresso. E também a ordem das questões, tá? Então, eu não vou focar se é letra A, se é letra B, se é letra C, porque cada um estava com uma prova, devia ter pelo menos uns 10 tipos de prova diferentes, tá bom? Então, eu não vou falar assim, é letra A, não, porque o que pode ser a letra A para um, pode ser a letra C para o outro, pode ser a letra B por outro, porque o sistema, ele muda, tá bom? Então, vamos tratar realmente as questões, tá bom? Então, vamos lá. A professora vai abrir aqui para a gente começar a trabalhar as questões, né? Então, olha só, gente, a primeira questão, muito fácil, eu tinha falado bastante com vocês sobre isso na sala de aula, que é o empreendedorismo no Brasil teve presente, mesmo de que forma espaça, durante toda a história, através das tribos, né, passando com a chegada dos portugueses, a colonização, isso aqui a gente ainda estava, pessoal, na semana presencial, tá? Essa aula foi dada presencialmente na sala. Até que começou a colonização, a industrialização, a partir do século XVII, que o país começou a ter grandes projetos empreendedores, a história do empreendedorismo, através da história, de muitas fortunas, fracassos, considerar o empreendedorismo esteve presente desde a antiguidade, quando os homens em feiras livres trocavam milho por galinhas. Então, em relação à história, né, assinale a única resposta correta. Olha só, gente, praticamente hoje está se abolindo a questão incorreta, tá? É colocado pelos grandes pesquisadores que não é o ideal, que o ideal é a gente valorizar o que é certo e não valorizar na cabeça do aluno aquilo que é errado, porque quando eu marco a errada, eu fico lembrando da errada, tá certo? Então, assim, a grande maioria das questões, elas vão vir como a resposta correta, mas pode ser que haja alguma prova que vocês vão fazer, algum concurso, né, que seja com a incorreta ainda, tá? Então, vamos lá, rapidamente, olha só, vocês irem matando a charada. No período da colonização do Brasil, vários barões ficaram conhecidos por seus inúmeros projetos comerciais, fabricação de engenho de açúcar, porém sem fins lucrativos, pois os lucros eram divididos com os escravos. Grande bobagem, né? Sem fins lucrativos. Se ele era escravo, ele era escravizado, ele não tinha lucro nenhum. Então, essa aí tá fora. Concordam comigo, gente? Que vocês têm que fazer a prova, entender, saber fazer prova para poder passar no concurso, tá? Pedagogo é concurseiro, é concurseiro. Todo mundo concurseiro. Eu, Tati, Patrícia, Larissa, Ana Amélia, Lude, e depois que a gente vai alcançando outros cargos, que a gente vai largando, mas a vida suas, inicial, na grande maioria, é concurseiro. E é muito bom ter um concurso, porque é o fixo, né? É o certo, diferente de escola particular, que é muito bom também, mas a escola particular, ela depende de abrir turma, de ter aluno, dividir turma para ter mais uma sala, para você ter um emprego, né? É o que acontece conosco no Unifagoc. A prefeitura, o Estado, né?
os empregos federais, você tem aquela garantia. Então, muita gente luta por isso através do concurso, né? E por isso que muita gente tem um da prefeitura e tem um particular, né? Por exemplo, a Lud, como ela trabalha hoje, né? Então, assim, a gente já sabe que esse aqui matou, né? Qualquer coisa, a gente depois para na live e para a gente discutir. Os portugueses, após o descobrimento, vieram fixar residência em nossa terra. Olha só, gente, e não usufruíram das riquezas naturais. E não usufruíram. Ô, gente, a canetinha aí tem que ir no não. Já matou que essa tá errado. Os portugueses exploraram os recursos naturais da nossa terra, planejaram, organizaram e operaram vários novos negócios. Ok, vamos continuar lendo para ver se tem alguma outra que possa me deixar dúvida. O Brasil não foi um país com oportunidades empreendedoras para os seus imigrantes, totalmente errado, gente. A quantidade de imigrantes que veio para cá por conta da guerra, por conta das crises na Europa, fizeram a vida aqui. Muito empreendedor para os imigrantes. O trabalho dos índios no Brasil foi imposto pelos colonizadores com o intuito de catequizar, civilizar e bastante aceito por todos. O índio aceitou alguma coisa, tá certo? Então, a questão correta é: os portugueses exploraram os recursos naturais da nossa terra, planejaram, organizaram, operaram vários novos negócios. Então, o empreendedorismo no Brasil começou desde a descoberta. Bom, todos concordam comigo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acabei agora o desenho. A Anabel está falando que acabou o desenho. Não tem problema usar, não. Normalmente eles pedem apenas caneta, lápis e borracha. No concurso, né? Concurso, você tem razão, Keto. Mas aí vocês vão treinando na faculdade. Na faculdade eu oriento todos os meus alunos a fazer com a canetinha, né? A Mari tá rindo sem parar, ficou boba agora. A Jéssica, tá igual também. Tá aí, tudo gente boa. Mas vocês entenderam, né? Não é só acertar, não. Não é acertar que eu quero. Eu quero que vocês entendam aonde que a gente acha a pegadinha ali para poder desenvolver, né? Então, nessa questão aqui, ó, bastante aceito. Matou como errada, né? Sem fins lucrativos. Matou como errada, tá bom? Aí essa aqui, ó, essa aqui já até caiu. Quem que caiu? Quem que caiu essa questão da geografia aqui da BNCC na prova? Quem deu sorte dessa? Essa já até caiu na outra prova e eu repeti ela para ajudar vocês. Caiu, aí a Jéssica, sortuda além de tudo, né? Então, para alguns caiu, para outros não caíram, né? Mas é uma questão fácil, então fala da questão da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, um documento de caráter normativo, conjunto orgânico da aprendizagem, garantir os estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos, né? Então, essa também, pessoal, nós ainda estávamos no regime remoto, no regime letivo presencial, tá? E aí eu disse para vocês que a questão do estudo do mercado de trabalho, o empreendedorismo, né, ele veio para atender às normas da BNCC, porque agora até as crianças mais pequenininhas precisam saber de empreendedorismo, né? Então, assinale a alternativa em que estabelece a área do conteúdo. Português não, geografia sim, porque quando você estuda o mercado de trabalho, né, é que você estuda a questão do empreendedorismo, então a resposta correta é geografia, e eu espero que todo mundo tenha acertado. Aí o Thales falou que a Lirian falou, essa é muito fácil, né? Aí, pessoal, falando com vocês agora como futuros colegas, como pedagogos, a questão de uma prova, ela é sempre assim, pessoal. Olha, presta atenção na professora. Ela vai ter, por exemplo, uma prova com 5 questões. Ela vai ter uma questão difícil. Ela vai ter uma questão muito fácil, muito paia, muito boba, tá certo? Que é tranquilo. E vai ter 2 ou 3 ali médias, entendeu? Então, sempre na prova vai ter uma questão que é mais fácil, uma que é mais difícil, o restante ali mediano, bom? Então, olha só, Rafaela acredita que em momentos de crise, várias oportunidades se apresentam a empreendedores dispostos a inovar, por isso deseja aproveitar o momento que o país está passando para criar um novo negócio. Ela teve várias ideias baseadas em oportunidades, né, que é aquilo que a gente explicou tanto, falei tanto isso com vocês, né, a gente tem que transformar uma ideia em uma oportunidade.
identificou sendo aluno de graduação de uma faculdade particular. Porém, Rafaela não tem dinheiro para investir em marketing e resolveu usar a internet para divulgar os seus produtos, né? Então, essa aqui é uma linguagem muito tranquila, uma linguagem que vocês dominam, né? Mais do que todo mundo, essa juventude sabe da internet. Então, mesmo usando a internet, o vendedor tem que procurar o cliente, pois o contato interpessoal não acontece. Ué, será? Se eu estou conversando com vocês aqui, não está tendo contato? Não sei, tem um não aí, ó. Para usar a internet em um pequeno negócio, o empreendedor tem que contratar uma empresa especializada? Não, gente, é o próprio autônomo ali que vocês aprenderam, né? O próprio empreendedor que manda mensagem para os clientes, né? A internet é uma mídia com capacidade de comunicação de massa e comunicação interpessoal, ou seja, atinge um grande público. Essa aí é verdade. É uma comunicação e atinge muita gente, com certeza. Vamos ver a outra. É uma capacidade de comunicação, mas só atinge os jovens. Não, gente, aí vocês estão de hora comigo, né? Eu tenho 55, se vocês falarem que eu estou velha, aí eu vou brigar com vocês, né? Não, hoje a internet atende o mais variado público, né? E tem muita vovozinha, tem muito vovozinho que estão na internet também. Através da internet é difícil realizar o fortalecimento tanto da marca quanto da imagem da empresa. Nossa, a gente está vendo isso extremamente, né, nesse período de isolamento, como as pessoas estão realizando as vendas, as divulgações, fazendo as propagandas, né, agora esses dias mesmo estou recebendo muita coisa de Dia das Mães, né, que entrega em casa, busca no local, faz isso, faz aquilo, né. Então, a resposta correta é: a internet é uma mídia com capacidade de comunicação de massa, ou seja, atinge um grande público. Todo mundo concorda comigo, né? Então, mesmo usando a internet, o vendedor tem que procurar o cliente, pois o contato interpessoal não acontece. O contato acontece sim, te manda a foto, te explica, te coloca as condições de pagamento, te coloca as opções, né? Hoje a internet é uma ferramenta muito utilizada para quem quer vender o serviço, né? Antes as pessoas faziam muito até o cartão, assim, né? Fazia o cartãozinho de psicólogo, dentista, aula particular, de pizza, de tudo, né? Hoje nem faz muitos cartões mais, né? Manda pelo WhatsApp, né? Então, se tiver alguma dificuldade, eu paro, tá? A faculdade pode ser encarada como um grande portal, a graduação você tem acesso a pesquisas, entra em contato com os professores, com certeza, uma possibilidade real de melhorar as condições de vida do futuro. Claro, todos vocês estão estudando, estão investindo, né, gente? Pensa como investimento, tá? O que eu estou gastando agora e o que eu vou retornar depois, tá? Contudo, com todas as dificuldades, o que o professor ganha para trabalhar meio horário, uma pessoa tem que trabalhar o horário integral numa empresa dessas aí, se for comércio, até sábado, né? Então, o que vocês não estão gastando, tem que pensar diferente, né? Vocês não estão gastando, vocês estão investindo para ter um futuro melhor. É assim que a gente tem que pensar, senão a gente não faz nada nessa vida. Mas todo esse potencial pode ser expandido, aproveitar a experiência do ensino superior, que é um privilégio para todos vocês, empreender e intraempreender. O empreendedorismo universitário tem se mostrado uma tendência e tal, tal, tal. Por quê? Pense rapidamente, com tantas pessoas que você encontra no dia a dia, quando vai à faculdade, desde o porteiro, os professores, os colegas, demais alunos, todas essas pessoas são fontes inesgotáveis de experiências e informações. Todas elas estão ali bem ao alcance, em ambientes inovadores. É verdade, gente. Quantas pessoas, né? Vocês não tiveram muito tempo, porque esse problema aconteceu logo no início, né? Março ainda. Mas vocês vão ampliar muito o número de contatos, né? E não pode ficar preso àquela colmeia, né? Tem gente que fica ali, só naquela colmeia ali, não. Vão abrir, porque a gente passa a conhecer outras pessoas, ter ideias, discutir, saber do que está acontecendo através do convívio, né? Então, as duas afirmativas estão corretas. E aqui, gente, essa questão aqui agora, olha só, ela é simplesmente um falso e verdadeiro. Mas no concurso ela vem desse jeito que eu estou ensinando para vocês. Pode confiar em mim, hein? Olha só, a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Não, porque a gente já viu aqui que as duas são verdadeiras. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda complementa a primeira.
Beleza, é isso aí. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, não. As duas afirmações são verdadeiras, mas os assuntos são distintos. Poderia até ser, mas não, porque o assunto aí, ele está dando continuidade, ele está sendo uma complementação. Então, errado, as duas falsas também são erradas. Então, quando cair essa questão, o pessoal fica assim, eu não consigo, essa questão me confunde toda, Molica. Mas não preocupa, você pensa assim, ó, lê a primeira, verifica se ela é verdadeira ou falsa. Marcou ali, como se fosse um FV que vocês estão acostumados a ler desde lá da quinta série. Leu a segunda, a mesma coisa, é verdadeiro ou falso. E aí, vocês têm que pensar o seguinte, uma complementa a outra ou são coisas totalmente diferentes? Aí vocês vão marcar, tá bom? Nesse caso, complementa, né? Porque na faculdade realmente abre, né, um leque de possibilidades e aí vocês vão transformar as ideias em oportunidades. As microempresas são no Brasil um número disparadamente maior do que as empresas de grande porte, né? Tá vendo, gente? Olha só, isso não estava escrito desse jeito lá no material de vocês. Não estava, eu concordo plenamente. Mas é uma questão de parar, ler e interpretar. É a maior realidade, gente. Olha, as microempresas no Brasil são um número disparadamente maior do que as empresas de grande porte, claro. É só a gente pegar aqui em Ubá, quando a gente começa a falar das grandes empresas, a gente vai contando aqui dos dedos, e das pequenas, né? A quantidade de lojinha, quantidade de barzinho, quantidade de padaria, quantidade que tem, né, é muito maior. Então, daí sua importância, né, na economia do país, as empresas empregam em massa, mas não são tantas como as pequenas, né? As pequenas empregam muito mais. A criação de micro e pequenas sustenta a economia, tal, o candidato empreendedor se aventura nessa jornada empreendedora, mais por falta de opção alternativa do que por interesse. Interessante que muitos empreendimentos pequenos conseguem destaque devido à oportunidade, né? Mas existem outros empreendimentos, né? Eles não elaboram novas estratégias e acabam fechando. É uma coisa também que vocês veem. Vocês passam ali, tem uma loja. Aí vocês ficam um tempo sem passar. Na hora que vocês passam de novo, fechou. Aí você pergunta assim, eu vi um negócio tão bonito naquela loja, fechou. Fechou. A gente vê isso muito também, perto da casa de vocês, né? Às vezes tem alguns cômodos comerciais e tal, ali já foi uma locadora de vídeo, depois foi uma loja de vender roupa, aí depois passou para padaria, depois virou lanchonete, né? Então, assim, isso é comum, né? Então, vamos lá. Com base no texto, avalie as afirmações. No contexto mundial, as micro e pequenas empresas sempre ocuparam seu lugar de grande importância na economia, foram elas as responsáveis pela alavancagem econômica do país. Com certeza, né? A quantidade de autônomos, a quantidade de microempreendedores, a quantidade de empresas pequenas são muito maiores. Então, a um está certa. Os empreendedores de oportunidade são motivados pela percepção de um nicho de mercado em potencial. Sim, eu estou enxergando uma oportunidade, aquilo ali está bom, eu realmente vou encarar. O empreendedor por necessidade, é aquele que eu expliquei para vocês, gente. Aquela pessoa, ela não estava esperando ser empreendedora, mas aí ela foi demitida, aí ela pega aquele dinheirinho que ela recebeu, começa a fazer marmitex, né? Não é porque ela queria fazer marmitex, é uma necessidade de sobrevivência. Então, o empreendedor por necessidade planeja com rigor o seu negócio? Não. Aí, já achei um erro aqui, ó. Não, ele vai por necessidade, ele não planejou aquilo, ele não sabia nem que ele ia ser mandado embora, né? Consegue acompanhar o raciocínio da professora? O grau de escolaridade interfere diretamente. Quanto mais desenvolvido for o empreendedor, maior a probabilidade, tá certo. Então, a única errada é a 3, né? A letra aí não dá para a gente discutir, porque o sistema lá muda, cada hora é uma letra diferente, mas as corretas, né? Essa no contexto mundial, beleza. Os empreendedores de oportunidade enxergam esse nicho de mercado, beleza. Por necessidade, planeja, não planeja nada, ele vai, ó, no escuro. Tem uns que dão certo, mas a grande maioria é complicado, né? E o grau de escolaridade, com certeza, interfere comprovadamente científico isso, né? Competências, a outra, não sei se para quem caiu essa. Competências integram um conjunto denominado CHA, né? Em 2 estudos dirigidos que nós fizemos, tinham isso aí.
Professora pedindo, lê lá o estudo, gente, igual alguém falou aqui, eu fiquei satisfeito que eu consegui fazer sem ter que ficar consultando o material. É ótimo, né, porque na hora que for fazer a prova, não tem consulta, né, então, a gente realmente tem que colocar a cabeça para firmeza de pensamento e fazer o negócio bem feito. Então, competências integram um conjunto denominado CHA, né, a gente falou sobre isso em 2 estudos dirigidos, conhecimento, habilidade e atitude. A esse respeito, assinale a alternativa que se refere à dimensão de conhecimento, que é a dimensão, a habilidade, né, você colocar em prática, né, você saber fazer, e o caiu, alguém colocou aqui, ó, que caiu na minha prova, né, e a atitude é o querer fazer, né? A professora até brincou com vocês. É mais fácil segurar um doido que empurrar um preguiçoso, né? Se a pessoa não quer, não adianta, sabe? Você fica insistindo ali, só piora. E gente que não quer, sai fora da minha vida. Pelo amor de Deus, porque gente que não quer, só fica querendo arrastar os outros pro buraco também. Ele não quer, aí ele quer que os outros embarcam na onda dele. O tomate podre é o que mais acontece na vida da gente, na empresa, em qualquer empresa. Nossa Senhora, empresa tem gente que tem uma energia tão ruim, só que ele não quer ficar ruim, não, ele quer levar os outros para o buraco, né? Então, a atitude é o querer. Tem gente que quer, tem gente que não quer. E o querer a gente não tem como mudar. É a pessoa, né? Eu vou arrastar a pessoa? Não tem jeito, né? Então, o conhecimento, né? Então, aqui, ó, fazer cursos na internet na sua área de estudo. Pronto, já matou, né? Mas vamos ver se tem outra. Capacidade de gerenciar funcionários, não, que aí já é uma questão de habilidade, né? Que é o do dia a dia, a rotina. Ter uma boa comunicação oral e escrita também é habilidade. Manter o autocontrole, ter um bom relacionamento interpessoal. Então, aqui fala de realmente de conhecimento, fazer os cursos na internet na sua área de estudo. Aí sim, você vai adquirir os conhecimentos. A habilidade é o que você aprende no dia a dia, é a forma para você lidar com os funcionários, e a atitude é o querer, né? Então, essa aqui também é o chá, a gente falou bastante disso, eu acho que tenha sido fácil para vocês, tá bom? Aí, aqui agora uma historinha, ó. Esse livro é super famoso, tá, gente? Tem lá na biblioteca física e deve ter na biblioteca virtual também. Eu acho que eu tenho ele aqui em casa, espera aí. Só um pouquinho. E agora? Nossa, tá na cara e eu não tô vendo. Esse aqui, ó. Aqui, pessoal. Tava na minha cara e eu não tava achando. É O Segredo de Luísa, ó. Uma ideia, uma paixão e um plano de negócio. Como nasce um empreendedor e se cria uma empresa. É uma gracinha esse livro. Com mais de 150 mil exemplares vendidos, O Segredo de Luísa se tornou referência quando o assunto é empreendedorismo, adotado por universidades do Brasil todo, e façam que esse livro seja tão especial o fato de tratar de um assunto através de uma saborosa história, com trama, conflitos, reviravoltas e personagens a quem nos apegamos e quem torcemos.
usando como fio condutor a trajetória de Luísa, uma jovem mineira entusiasmada com a ideia de abrir uma empresa para vender a deliciosa goiabada que sua tia produz. Fernando Dolabella ensina passo a passo tudo que é preciso para saber sobre um sonho, né? Olha só, é uma gracinha esse livro. A Luísa, ela já esteve aqui na faculdade uns 10 anos atrás, eu acho que até mais, sabe? Ela veio aqui fazer uma palestra e ela começou fazendo goiabada, com as goiabas que ela pegava no quintal da avó dela, lá em Ponte Nova. Ela é de Ponte Nova. Então, é uma história verídica, tá? Então, vamos lá. Fernando Dolabella é o autor do livro, né? Em sua obra O Segredo de Luísa, que conta a história de uma moça de Ponte Nova que começou a fazer a goiabada com as goiabas colhidas no terreiro de sua avó e virou uma empresária de sucesso, porque hoje ela exporta, tá, gente? Essa goiabada dela é vendida no mundo inteiro. E nós que somos um país tropical, nós temos muita goiaba, né? Mas os países europeus, os países nórdidos, na própria o norte, né, dos Estados Unidos, Canadá, muito frio, não tem esse tipo de fruta, né? Então, e a goiabada é gostosa, né, gente? Assim, uma goiabada bem feita, nossa, é gostoso demais. Então, ela vende, mas assim, hoje ela vende mais essa goiabada gourmet, sabe? A goiabada dela, quando ela veio aqui na Fagoc, ela já fazia numa caixinha, tipo uma caixinha, não é de madeira, mas assim, parece uma fibra, sabe? Muito legal, assim, muito bacana mesmo, né? Então, avalie o certo das afirmações a seguir, marcando V para as afirmativas verdadeiras e F. Então, Dolabella, né? Então, o perfil, né? Assinale, marcando as alternativas V e verdadeira. Então, vamos lá. Ele é egoísta, gente? Vocês entrevistaram um monte de empreendedor? Não, são pessoas que querem o bem do outro, quer crescer, quer melhorar, atendendo o outro, resolvendo o problema do outro, atendendo a necessidade do outro, né? Então, é egoísta? Não, já fechou aqui. Então, aqui nós já tiramos a A, aqui para mim, né? Não sei para vocês como é que apareceu. Aquela que começa com V já está fora, porque a gente sabe que o a egoísta já está errada, né? Então já começa com falso. Tem perseverança e tenacidade, né? O que é uma pessoa tenaz? Aquela pessoa que corre atrás mesmo, né? Perseverança, ela não desiste, tá certo? Tem iniciativa, autonomia, autoconfiança, ó, tá certo? Vocês viram isso lá na entrevista com o empreendedor e com o Alexandre Costa da Cacau Show. Tem muita energia, é um trabalhador incansável, capaz de dedicar intensamente ao trabalho, tudo certo. Tem sempre autocomprometimento, crê no que faz, gosta do que faz, né? Sabe buscar utilizar recursos, mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando para detectar oportunidade de negócio. Também. Então, aqui, né, no meu tá a letra E, não sei o que apareceu para vocês ali, mas só a primeira que é falsa, né? O restante tudo é verdadeiro. Não vejo motivo para errar essa questão aí, não, hein? Será que alguém errou? Deixa eu ver se alguém errou. Pelo amor de Deus, se alguém errou. A Anabel errou essa, gente? Ah, Anabel, pelo amor de Deus, tão bonita, erra uma questão dessa? Ah, mas tá bom. Mas você errou, Niki? Você colocou qual? Nem sei o que a Anabel arrumou aqui para poder errar. Ah, é a outra que ela errou. Ah, tá, a do chá. Ah, tá. Conhecimento, habilidade e atitude. Essa todo mundo acertou, né? Então, tá bom, tomara. Vamos lá, então. Empreender é um ato de realizações, transformar ideias em oportunidades, né? Falamos muito sobre isso, né, gente? Agora a gente já está na vibe da criatividade, mas falamos muito de ideias e oportunidades, agir para concretizar objetivos, gerando valor para a sociedade, processo de ensino-aprendizagem, metodologias ativas e tal, tal. A turma do quarto ano B da Escola Maria Guilhermina de Castro, em Cariacica, Espírito Santo, é composta de vários alunos de periferia, cuja base econômica são os pequenos comércios e prestadores de serviço. Aqui, pessoal, nesse momento aqui, a gente ainda estava na sala de aula. Vocês lembram que nós assistimos 2 vídeos? Um com os alunos do Espírito Santo e um com os alunos de São Paulo? É essa questão aí, certo?
extrema importância, pensava no trabalho pedagógico, baseado no tema empreendedorismo, o planejamento foi dividido em 4 etapas, tivemos a apresentação dos vídeos pelo Sebrae, pesquisas, confecção de maquete, exposição de trabalho, dando continuidade ao estudo didático da geografia. Ah, gente, aqui, olha, não falei com vocês, gente, eu falei com vocês, eu aviso vocês, vocês não acreditam em mim. Aí depois eu provo para vocês que eu estou falando a verdade. Olha só, lá em cima não caiu uma questão da geografia, gente? Olha a geografia aqui embaixo. Vocês deram conta disso na prova? Responde no chat aí para mim. Vocês deram conta disso na prova? Que essa questão aqui estava respondendo a outra lá para quem caiu? Ah, meu Deus do céu, eu acho que eu dei foi bobeira nessa prova. Eu fiz uma prova muito fácil. Eu estou com um coração muito bom. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Um estudo do livro didático de geografia, cujo assunto era o comércio nas cidades, né, que eu tinha falado com vocês lá em cima, que era a questão do trabalho, tratado na BNCC, foi proposto à turma, planejamento de um negócio próprio, tal, tal. Assinale a única alternativa que apresenta ideias contidas na ideia central do texto, né? Então, vamos lá. Nessas aulas de empreendedorismo, é difícil ensinar, olha só, essas palavras que eu tenho que ficar atenta. Fácil, difícil, nunca, sempre. Eu tenho que tomar, essas palavras são perigosas. Nessas aulas de empreendedorismo, é difícil ensinar as crianças a aprenderem a lidar com frustrações e imprevistos e buscar soluções diferentes para o problema se a primeira opção não funcionar. Nossa, gente, nós falamos tanto de criança ser tão criativa, né? Não é difícil. Ensinar planejamento financeiro, compreendendo o valor do dinheiro e podemos até mesmo aprender a investir. Não se faz na aula de empreendedorismo, e sim na aula de matemática. Ih, gente, essa aqui é um pouquinho confusa. O que vocês acharam? Olha, porque o empreendedorismo, ele tanto pode ser uma disciplina, nós falamos isso ainda na época da sala, quanto ele pode estar intermediado em outras disciplinas, né? Eu não tenho que ensinar matemática só na aula de matemática. Na aula de matemática, eu ensino matemática, mas eu também ensino português, eu ensino ciências, eu ensino empreendedorismo, né? A gente chama isso de interdisciplinaridade, né? Então, não necessariamente eu só posso ensinar empreendedorismo na aula de matemática. E uma coisa, olha, continua prestando atenção aqui na professora, tá terminando, mas continua prestando atenção que vai ser importante para vocês. O que acontece também, gente? Olha só, eu tenho que estar pensando o seguinte, que se vocês pegarem o material de vocês agora, aí, vocês vão ver que tem um item lá que eu falo que o empreendedorismo ajuda as pessoas a lidar com as frustrações, porque a vida não é fácil, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo, e isso é muito importante, e também ajuda as pessoas a lidar com a questão financeira, que é tão complicada, né? Então, também está errada. Ao ensinar empreendedorismo, começamos a desde cedo dar autonomia para que a criança execute por si própria um projeto, aprendendo a lidar com riscos, as consequências e os deveres que englobam a ação. Beleza. Escolas devem ser lugares para ensinar a ler e escrever, e não sobre transformação pessoal. Ai, gente, pelo amor de Deus, claro que está errado, né? Todos nós, a gente vai para a escola realmente para nos transformar e melhorar, né? Não é necessário capacitar os professores para que se consiga incluir o empreendedorismo na educação. Não é necessário capacitar os professores. Olha, horrível isso, né? Então, a única certa é, ao ensinar empreendedorismo, começamos a desde cedo dar autonomia para as crianças, né? Beleza. Olha só, aí, só lembrando para vocês, tá, pessoal? Marca, né, na hora que for a prova escrita, marca essas questões aí, que ajuda bastante vocês a fazerem uma prova bem, assim, firme mesmo, bem certo daquilo que vocês vão responder, tá? Na disciplina de empreendedorismo e inovação, a professora solicitou que os alunos entrevistassem um empreendedor de sucesso. A técnica da entrevista é um ótimo instrumento para aprender, falamos bastante sobre isso, né? Ela surge como uma forma de preparação para a ação real, por meio do qual ela tem um discernimento mais profundo das razões. Quando vocês conversaram com o empreendedorismo, foi uma aula, né? Com o empreendedor, com o autônomo, foi uma aula que vocês tiveram. A entrevista permitirá o contato individualizado em seu ambiente. Ao fazer a entrevista, o aluno amplia sua rede de relações interpessoais, com certeza, além de obter valiosas dicas, informações, beleza, né?
Então, pode-se aprender muito em pouco tempo com a entrevista. A partir do conteúdo expresso por esse trecho, podemos afirmar corretamente que a entrevista é um recurso de aprendizagem que deve ser desenvolvido apenas para trabalhos individuais? Não, não, né? Poderia ser, se a gente estivesse lá no Uni, a gente teria feito em grupo, né? Uma técnica que não pode demorar mais do que 5 minutos, pois o entrevistador tem outras atividades. Não, nada a ver. Quantos minutos vocês ficaram fazendo entrevista? No mínimo, meia hora, 40 minutos, né? Que a gente vai conversando, acaba que rende. Não tem nada de 5 minutos. Uma técnica que não precisa de planejamento. Nossa, totalmente errado, gente. Eu falei tanto com vocês que eu tinha dado mais de 20 perguntas, mas vocês teriam que escolher, que vocês iriam fazer, tinham que planejar, né? Então, tá errado. Um recurso caracterizado pelo propósito de lançar perguntas e, como tal, possibilita suprir a necessidade de conhecer em profundidade dados do entrevistado, com certeza, né? E uma técnica que não deve ser utilizada para desenvolver o aprendizado de conteúdo, visto que o entrevistado não é o professor da disciplina. Ai, gente, que viagem na maionese, também nada a ver, né? É uma técnica de muito aprendizado, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com os autônomos que vocês entrevistaram. Mesmo sendo uma pessoa próxima, o bate-papo daquela entrevista ali, ele foi diferente, né? Então, é um recurso, lançar perguntas, suprir necessidades, né? Com certeza. E o entrevistador, ele não é professor, mas ele ensina bastante, né? E a última, o incentivo ao empreendedorismo deve ser uma causa de toda a escola. Alunos e professores precisam estar engajados, por isso, para conseguir levar o empreendedorismo à sala de aula, a escola precisa adotar algumas posturas diferentes e abraçar o projeto. Escolher entre as opções abaixo as alternativas corretas e depois marcar os números que representam as suas escolhas, né? Então, é preciso adotar metodologias de ensino que incentivam a participação do aluno em vez de insistir em aulas antiquadas. Nesse processo, os recursos tecnológicos não fazem diferença na aprendizagem. Nossa, gente, não podemos falar isso mais, né? Os recursos tecnológicos, eles fazem muita diferença, né? Que bom que em todas as salas do Uni tem o Data Show, tem o notebook, né? Quando as coisas melhorarem, pensem em vocês também, ter um notebook, né? Quando melhorar, claro, né? Quando vocês estiverem já estagiando, trabalhando, comece a juntar um dinheirinho, né? R$ 80 todo mês, tira do salário de vocês, R$ 100, com R$ 1.000, vocês compram um notebook muito legal, que ajuda muito, né? Então, os recursos tecnológicos não fazem a diferença, né? É fundamental capacitar o professor para que se consiga incluir o empreendedorismo na educação. O docente deve estar apto a trabalhar a interdisciplinaridade. Ó, que eu falei da interdisciplinaridade quando você ensina matemática, empreendedorismo, tudo numa disciplina só, né? E as tecnologias mais modernas em sua sala, tá certo? Ao ensinar empreendedorismo, começando desde cedo, dar autonomia para a criança, execute por si próprio um projeto, e isso a gente assistiu nos vídeos, né? Aprende a lidar com os riscos, olha só, exatamente, certíssimo. O empreendedorismo não influencia o comportamento financeiro futuro das crianças e nem como lidar com o dinheiro. Claro que sim, né? Vocês viram que bonitinho o menininho lá no vídeo falando assim, porque agora eu aprendi a dar troco, né? Isso é matemática, só que ele aprendeu vendendo as balinhas, sanduíches, as revistinhas lá que eles mostraram no vídeo, né? Então, tá errado, A4, né? E nem sempre os projetos saem como esperados, imprevistos e problemas são normais quando planejamos e executamos um projeto. Claro, um projeto, é um planejamento, né? Até na hora que vocês estavam fazendo lá aquela atividade que eu pedi do chocolate, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram uma coisa, mas na hora que foram fazer tiveram que mudar um pouquinho, né? Então, isso é normal, projeto é um projeto. Imprevistos e problemas são normais quando planejamos e executamos um projeto. Em aulas de empreendedorismo, as crianças aprendem a lidar com as frustrações e buscar soluções diferentes, né? Também está certo. Então, a 2, a 3 e a 5 estão corretas, certo? E aí, agora, podem perguntar se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa, quer que a professora volte em alguma questão, se vocês entenderam, né? Porque a questão, pessoal, não é só simplesmente tirar 10. É lógico que tirar 10 dá uma estima boa, a gente fica satisfeito, vê o investimento que vocês estão tendo,
pelo recurso, né? Eu estou investindo, mas eu estou aprendendo, eu estou melhorando, eu estou conhecendo gente, minha cabeça está abrindo, as coisas vão melhorar, né? Mas não é só isso. A gente tem que realmente levar esse conhecimento para a vida, né? Porque daqui a pouco, daqui 4 meses, daqui 3 meses, quem sabe, né? Vocês já estão aí trabalhando e vão precisar colocar em prática tudo isso que vocês estão aprendendo. Bom? Anabel pediu para falar que o celular dela acabou a bateria. Ai, meu Deus, tem que carregar o celular antes de entrar para a live, tá bom? Ou senão arrumar uma extensão. Fala com a Anabel que eu falei para ela arrumar uma extensão, que aí ela liga o celular enquanto carrega, né? É isso aí. Pessoal, alguma dúvida, né? Alguma dúvida, alguma coisa, né? E eu queria aproveitar também e falar com vocês o seguinte, que a gente está aqui sempre disposto a ajudar, né? Sinceramente, eu tento, eu sou muito estabanada, muito aflita e falo e tal, tal, mas eu sou muito transparente na minha forma de gerir o grupo, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, fala comigo, né? Igual ontem lá, eu entrei no grupo, tinha 200 mensagens lá, a Patrícia super de boa, sabe? Aí ficam, assim, eu não gosto muito dessas coisas de ficar julgando sem perguntar. Alguém perguntou se a professora, ou me pediu, né, se a professora iria é, repetir, se teria possibilidade, aí já, né, o negócio é malhar, é reclamar, sabe? Eu gosto de muita transparência, de muita maturidade, tá? E a gente é parceiro, nós estamos juntos, né? O que pode ser feito, a gente sempre vai fazer, né? E essa questão assim, eu não entendi. Não entendeu, tem que perguntar. O mesmo tanto que a gente demora para reclamar, a gente demora para perguntar, né? Então, assim, quero muito que vocês entendam, né? Realmente, eu sei que nós nos conhecemos